Começando, vamos lá. O que é o perispírito? Livro dos Espíritos, na questão 93, é onde Kardec começa a falar sobre perispírito, com todo o que ele depois vem trazendo, vem narrando sobre o perispírito. E nós vemos lá na pergunta 93, Kardec mostrando, fazendo uma comparação com uma fruta, né? Algumas pessoas citam que essa fruta era um abacate, onde tinha a casca, né? A polpa e depois o caroço. E justamente Kardec fez essa comparação com o corpo material, o corpo perispiritual e o corpo espiritual, que é o próprio espírito, né? Então, o espírito envolvido pelo perispírito, era perisperma a palavra usada, e Kardec adaptou para perispírito. E assim nós começamos hoje a narração, ou o estudo, propriedades e funções do perispírito. Natureza do perispírito. Então, nós vamos ver espírito, perispírito, fluido vital, corpo material, trazendo aqui a explicação inicial para que nós possamos entender como funciona o perispírito. Então, vocês estão vendo aí nessa figura, e aqui de lado eu tenho o princípio inteligente universal, o espírito. O princípio material, aí vem perispírito e fluido vital, vindo do fluido universal, que o perispírito, por mais sutil que seja, não deixa de ser matéria. Matéria, propriamente dita, compacta, que nós podemos ver, palpar e tudo mais, é o corpo material, esse corpo que todos nós temos e que ele é ligado justamente pelo perispírito ao espírito. Livro dos Espíritos, na questão 27. Então, vamos ver aqui essas propriedades do perispírito. Ele tem plasticidade, ele tem textura, ele tem odor, ele tem sensibilidade, ele tem sensibilidade magnética, sensibilidade global, biocorporidade, capacidade refletora, expansibilidade. Daqui do outro lado, nós trazemos como densidade, ponderabilidade, luminosidade, penetrabilidade, pene- perenidade, mutabilidade, unicidade. Então, vemos que aqui está as propriedades, não é, do perispírito, que todos nós vamos estudar cada um dessas situações para vermos como funciona tudo isso no perispírito. Já que Ok, voltamos. Pode continuar, você tá... Ok. Temos aqui a De Esperança, que foi uma das médias que Elizabeth de Esperança, Madame de Esperança, como foi chamada, cujo verdadeiro nome era Mr. Hope. Nasceu em 1849, um ano depois de eu ter nascido. A sua carreira se estendeu por mais de 30 anos numa atividade que alcançou o continente e a Grã-Bretanha.
apareceu em público graças ao T.P. Barker, cidadão muito conhecido em Newcastle. A Amélia era, então, uma mocinha de educação da classe, da classe média. Entretanto, quando em- estava em transe, né, ela demonstrava uma grande capacidade mediúnica, e foi aí que Lombroso, William Crookes e tantos outros fizeram experiências extraordinárias com essa médium. Então, vamos ao slide seguinte para vermos o que acontecia, né? William Crookes levou essa médium para o seu laboratório, né? E ele usava todos os meios possíveis para tentar desmascarar os fenômenos espíritas, que na época surgiam com todo vigor e que a ciência não aceitava de maneira alguma que isso, isso era podia acontecer, podia se fazer experiências para ver se realmente o fenômeno era verdadeiro ou era uma farsa, né? E ele foi contratado, principalmente o William Cruz foi contratado pela escola, pela academia, para que desmascarasse esses fatos espíritas, né? Aí, William Crookes, de 1832 a 1919, sábio eminente, havia aportado novos conhecimentos de física, considerado a maior autoridade de ciências na Inglaterra em 1878. Estudou a mediunidade de Florence Cope e o espírito Carter King, a quem lhe pôs o nome e tomou lá temperatura e pulso. Examinou em vestidos, unos e corpo, tomando 18 fotografias. Aqui tem algumas fotografias que o William Crookes tomou com a médium, né, em seu laboratório, provocando esses fenômenos. Aqui está esses fenômenos provocados pela médium, né? Então, ele tinha esse desejo de ver se realmente tudo aquilo que o Espiritismo estava trazendo à tona era verdade ou não, né? Então vamos ao slide seguinte, porque nós vamos encontrar aí Amélio Eusébio Paladino. Essa médium extraordinária, né, foi usada justamente tanto por William Crookes como César Lombroso, que era também outro cientista, criminalista, médico, que não aceitava de maneira alguma os fenômenos espíritas. Essa é a Eusébio Paladino, e que serviu justamente para dar, né, veracidade aos fatos que eram citados pelo Espiritismo. Vamos à frente. Era de Esperança. Aqui temos uma fotografia que mostra bem o rigor, né, das sessões mediúnicas, onde ela era convocada, chamada para fazer alguma exibição da sua faculdade mediúnica. E aí nós vemos a Eusébia já no trabalho, com uma rede em volta dela, as mãos amarradas e tudo mais, porque os cientistas não queriam que houvesse fraude de maneira alguma, ou, se houvesse, eles pudessem descobrir, né? Isso aí é bem importante citar, porque era essa condição trazida justamente para verificar, para desmascarar a doutrina espírita. E aí nós vamos ver agora uma parte que eu vou falar sobre essas fotos tiradas agora, né, com a máquina Kirchner, antigamente com a máquina Kirchner, que se batia a fotografia apenas do dedo, né, do polegar,
ou do indicador, e ali, pela fotografia aqui, a gente via justamente essas cores em volta do dedo, né? Então, essas cores, e daí, com o estudo, nós podíamos, assim, eu trabalhei num centro onde nós tínhamos essa máquina, foi fabricada, se comprou, não sei, não me lembro bem da história, mas eu sei que a máquina chegou lá na instituição. E o que que a gente fazia? Batia as fotos e fazia uma leitura da áurea, né? Considerando ali as cores para podermos, assim, detectar o que é que aquela pessoa tinha, o que aquela pessoa necessitava no campo mediúnico, no campo da assistência no nosso centro. Então, a gente fazia esse estudo e aqui a gente tem, vocês verem que não tem nenhuma aura aqui, uma parecida ou igual à outra, né? São todas diferentes, todas apresentam justamente um reflexo do espírito, né? A gente sabe que se fala que Chico Xavier, né, foi fotografado pela NASA com a sua aura expandindo cerca de 10 metros. Então, a nossa normalmente é isso aqui. É um palmo depois, menos de um palmo, coisa parecida. Mas isso tudo foi justamente maneiras para que se pudesse explicar essa condição das coisas que acontecem é, exterior ao corpo físico, né? À matéria física, né? Para que se saiba que há um espírito, há um perispírito e há a matéria física, que é o corpo compacto que todos nós temos. Então, aqui vocês veem que fora o corpo compacto que está aqui, tem todas essas cores que são a expansão da sua aura. Então, isso aqui vai representando cada situação que você. Se você, muitas vezes a gente fazia teste, se batia uma foto e aparecia uma aura mais ou menos equilibrada, né? E quando se dizia a pessoa que pensasse em coisas ruins, pensasse em alguém que lhe fez mal, coisa parecida, essa aura, quando nós batíamos uma nova foto, era totalmente diferente, porque aquela pessoa, naquela hora, as vibrações, as sensações daquela pessoa eram diferentes da primeira hora que se tirou a primeira fotografia. Então, aqui vai acontecer a mesma coisa com essas máquinas que já existem e que podem ser usadas tanto para mostrar que existe a aura, que tem uma expansão da nossa aura, né? Fora do corpo físico, como também para se fazer estudos e auxiliar as criaturas com qualquer coisa que elas tenham a respeito de mediunidade e até de doença no corpo físico, né? Então, o slide seguinte, nós vamos agora falar de mais alguma coisa para que vocês comecem a entender, né? Na questão aqui da Desesperança, que ela era uma moça simpática, né? Uma moça bonita, e nós vemos ela aqui de lado também em uma sessão mediúnica onde tinha uma cabine, né? E surge justamente um espírito aqui em pé ao lado dela, né? Ela faz essas experiências diante de cientistas, né? Então, houve, inclusive, na Itália, um congresso em que se convocou diversos cientistas para testar essa mediunidade de Esperança e de Florence Cruz e de Eusébio Paladino. Então, vamos mais à frente. É. Aqui é um lírio, né? Um pé de lírio que Eusébia transportou, de onde ninguém sabe, mas só que ela transportou com sua mediunidade e ficou por muito tempo esse lírio aqui onde ela vivia e ficaram todos os cientistas ali abismados com a aparição desse lírio dentro de uma sala que estava fechada e
trancafiada da melhor maneira possível, dando a cada um justamente a consciência de que ali não devia ter sido uma fraude, e sim uma realização dos espíritos através da médium com a sua faculdade de transporte. Nós temos aqui de lado, temos aqui ó, hipnotismo e mediunidade, hipnotismo e espiritismo. Esses dois são de César Lombroso. Este aqui, o homem delinquente, também é de César Lombroso, onde ele mostra, né, por que o homem é delinquente, por que o homem atua dessa maneira, e dá uma boa instrução para aqueles que querem realmente chegar mais à frente e procurar salvar, né, os homens que se encontram ainda perturbados, fora de controle ou coisa parecida. É um livro muito bom. E aqui também temos um outro livro, onde ele trata de delitos, causas delituosas, porque Lombroso era cientista, era também um criminalista, e ele publicou diversas obras também sobre a criminalidade e tudo mais. Mas vamos ao slide seguinte para continuarmos a nossa apresentação. Aqui. Teve a coragem, Lombroso teve a coragem, né, de dizer que estava envergonhado. Ó, estou muito envergonhado e desgostoso por haver combatido a possibilidade dos fatos chamados espíritos. Os fatos existem e deles me orgulho de ser escravo. Um homem de uma coragem extraordinária pelo nome que tinha, como é que se diz assim, a posição que tinha na sociedade italiana e tudo mais. Aí César Lombroso, cientista positivista, famoso por sua contribuição à medicina legal e ao direito penal. Então César teve essa coragem, né, sendo cientista, de chegar e falar abertamente para todos aqueles que quisessem alto e bom som, é saber que ele testou esses fenômenos, que ele procurou desmascarar esses fenômenos, mas que na hora que viu a realidade dos fatos, ele aí baixa a cabeça, curva a cabeça e teve a hombridade para chegar a dizer essas palavras: Eu estou muito envergonhado e desgostoso por haver combatido a possibilidade dos fatos chamados espíritos. Os fatos existem e deles me orgulho de ser escravo. Então, começa por aí. César Lombroso, um grande cientista, trazendo justamente essa condição de explicar a doutrina espírita através dos fenômenos, para assim a gente chegar justamente nessa parte que o perispírito se revela à humanidade. Vamos à frente com um novo slide aqui sobre. Seu Tadeu, a gente vai fazer uma pausa aqui, Hum, bem rápida. Não se preocupe que eu corto essa parte, ah, que é só para ter certeza que o tempo tá deu correndo. tudo certo e que não deu nenhum tipo de problema. Só um minutinho. É bom, dá uma olhada. Só um minuto, seu Tadeu. Hum. Que é melhor parar? Do que depois ter Tem que. problema de novo. Ah, Aí não vem, né? da última vez, seu Tadeu, Uhum. tinha uma vozinha me falando para olhar. E Ah, eu foi. não E segui você a vozinha. não seguiu a voz, tá vendo? Uh-uh. É. Então, agora eu vou seguir a voz, Uhum. para não ter problema. Então, tá, não se preocupe, eu tiro essa parte. Pode continuar, você tá Tá dentro. bom, não, eu sei que você sabe fazer as coisas. Ok, aqui nós já vemos o livro dos Espíritos, né? Já aqui já é a questão 135. Aí Kardec pergunta aos Espíritos: há no homem outra coisa além da alma e do corpo? E os Espíritos respondem a Kardec.
há uma conexão que une a alma e o corpo. Kardec, não conformado com a resposta, né, ele vai e diz e faz outra pergunta, desmembra essa pergunta 135 que ele tinha feito em 135A. Qual a natureza dessa conexão? Aí os espíritos vêm e respondem: semimaterial, um meio termo entre a natureza do espírito e a do corpo, necessário para que eles possam comunicar-se por meio dessa conexão. O espírito age sobre a matéria e vice-versa. Isso aqui é um detalhe para que nós possamos entendermos muito mais a questão do perispírito do que qualquer outra coisa, né? Veja bem que ele explica que é semimaterial, que é um meio termo entre a natureza do espírito e a do corpo, necessário para que eles possam comunicar-se por meio dessa conexão. O espírito age sobre a matéria e vice-versa. Então, nós vemos que muitas das coisas que nós sentimos não se sente simplesmente no corpo. Porque quando recebemos alguma pancada no corpo, coisa parecida, o que é que acontece? O nosso espírito, através do perispírito, recebe justamente essa mensagem. E daí vem sentir justamente a dor, né, que nós sentimos, que nós achamos que está doendo, né, ali. Mas é o perispírito informando ao espírito que existe a dor, que a dor está ali, né? Então, com diversas outras coisas que acontecem no corpo, que são transmitidas justamente ao espírito, né? Porque o corpo é a parte material compacta que nós sabemos que tem todas as suas funções trabalhando a todos os momentos. Mas quando acontece alguma coisa com esse corpo, quem responde por ele, quem sente é o perispírito. E o perispírito transmite ao espírito. Então, aí se tem justamente esta conexão que Kardec está aqui recebendo como orientação dos espíritos, né? Então, é essa conexão que é feita, que o perispírito está ali justamente ligado ao corpo físico, porque se você, depois que desencarnar, você pode fazer o que quiser com o corpo, é um pedaço de carne que está morto, não tem nada que o leve a mais do que simplesmente a decomposição. Então, nós sabemos que o perispírito está ali na sua função. E é tanto que ele registra, né, as características do corpo físico ou dá as características do corpo físico, desculpem, e dá as características do corpo físico, porque é ele que traz justamente as informações para o espírito. Então, é quem sobrevive, o espírito. Quem está envolvendo o espírito, o perispírito. Então, vamos à frente para vermos o que é que encontramos mais por aqui, né? Aí vamos agora mostrar a densidade dos espíritos, né? É a propriedade que permite o espírito atravessar barreiras vibracionais, físicas ou não. Então, isso aqui é a explicação para a densidade. Plasticidade é a possibilidade de tornar-se materialmente tangível. Aí nós já vimos lá com Armédios provocando esse fenômeno, no todo ou em parte, né? Então, tem diversos fenômenos que acontecem justamente demonstrando essa plasticidade do perispírito, e nós vamos ver também a luminosidade, né? Permite ao perispírito sua expansão e exteriorização nos fenômenos anímicos, nas doações fluídicas e nos processos mediúnicos. Então, nós já vimos lá sobre a questão dessa luminosidade, em que
reflete-se através da aura. Tangibilidade. Tem na estrutura perispírita um reflexo da alma, significa dizer que cada pessoa traz no próprio perispírito a soma das suas conquistas evolutivas. Não há, portanto, dois perispíritos iguais. Então, aquilo que eu falei anteriormente, que aquelas auras não aparecem iguais, porque o perispírito ele tem a sua condição, a sua capacidade individual, é de cada indivíduo, não tem essa questão de se trocar de perispírito de uma pessoa para outra. O que o perispírito faz é tro- não trocar, mas melhorar a sua condição dependendo do equilíbrio moral de cada um. Então é por aí que vai se chegando a uma condição mais evolutiva. Unicidade tem relação direta com a evolução moral do espírito, né? Então é nessa condição que o espírito vai e o, a sua elevação vai fazer com que o seu perispírito melhore de condições, lhe dê melhor condição. Então, a expansibilidade é a capacidade que permite ao perispírito mudar seu aspecto com relação à sua estrutura e forma. Então, o perispírito vai dar essa condição do espírito se, vamos dizer assim, modificar, se apresentar de uma forma, de outra, para que possamos, assim, entendermos melhor que aquele espírito foi fulano de tal, as características daquele espírito é de seu fulano ou de seu beltrano, do meu irmão ou da sua irmã, ou do seu pai ou de sua mãe. Então vamos à frente. A responsibilidade, a capacidade que permite ao perispírito mudar seu aspecto com relação à sua estrutura e forma. É a mutabilidade, é a capacidade que o espírito tem de produzir alterações morfológicas no seu perispíritos. Então, a sensibilidade é a propriedade que determina a constituição molecular do perispírito, né? Aí é a sensibilidade. A visibilidade é a propriedade que o perispírito possui de se tornar visível. No caso daquelas aparições ali, é um fenômeno com o ectoplasma, né? O perispírito capta o ectoplasma do médium e se faz presente, né? Há condições de outras formas eles se apresentarem sem a necessidade de ter que usar, né, aquilo que nós chamamos de ectoplasma. O espírito pode se apresentar com a permissão daqueles que o comandam e se fazer visível às pessoas com essa capacidade. Então, tem um caso bem interessante no centro que eu frequentei, ou iniciei a doutrina espírita, em que houve um fenômeno dessa natureza, que o espírito se apresentou para um amigo, e esse amigo levantou-se no corredor assim do centro, não estava vendo a palestra e foi ao encontro desse amigo, né, pensando que o amigo estava vivo. E não, o amigo tinha morrido e tinha vindo só lhe comunicar o seu desencarne. Então ele levantou-se e deu um abraço assim para nós outros que estávamos assistindo aquilo que aconteceu. Ele deu um abraço no vento, mas não foi. Ele estava abraçando justamente o seu amigo pensando que o amigo tinha vindo visitá-lo, né? Então, isso aí é um caso bem interessante e que eu deixo aqui para vocês. Ponderabilidade é a propriedade relacionada ao peso específico do perispírito que varia conforme a densidade. O que aconteceu para se comprovar isso, né? William Crookes, em sua jornada contra, né, o espiritismo, né, como cientista, ele conseguiu depois provar, né, essa ponderabilidade
dos espíritos, uma média que fornecia justamente a ele a condição de provocar os fenômenos espíritas e ele ali, dentro do seu laboratório, sair comprovando os fatos. Então vamos ao seguinte, e Allan Kardec e a codificação espírita o tornam ao corpo, segue etapas naturais, né? Allan Kardec e a codificação espírita, o retorno ao corpo segue etapas naturais. Isso é o que o Espiritismo fala. Então, nós vemos a comprovação disso, de que há essa preparação do espírito para reencarnar nos livros de André Luiz, que narram muito bem essas questões acontecidas de preparação dos espíritos para que possam, assim, ter a condição de reencarnar no corpo físico. A escolha do corpo e da família, muitas vezes o espírito participa dessa escolha. Escolha do núcleo familiar e das condições físicas. Saúde, talentos, limitações. Quando nós falamos saúde, vocês vão facilmente identificar que há crianças que nascem com toda a saúde, normalmente sem nenhum problema, como vão verificar também centenas de outras crianças que nascem com defeitos congêneros, chamados congêneros, mas que na realidade são defeitos trazidos do seu perispírito, né? Então, essa questão que nós não compreendemos, a ciência ainda não se debruçou sobre isso, né? Vai chegar ao ponto em que possa se verificar justamente que essas condições não são justamente da encarnação atual, ou seja, da geração do pai e da mãe daquele ser. Sim, a geração foi os dois que combinados, né? O espermatozoide com o óvulo, aí surge justamente o embrião e esse embrião foi já moldado pelo seu perispírito, trazendo condições que alarmam muitas criaturas, né? Tanto na parte da doença física como da dos talentos, né, que essas crianças apresentam. Nós estamos cansados de ver aí pela internet crianças de 2, 3, 4 anos com capacidades extraordinárias, que seja na música, que seja na matemática, e agora até algumas crianças na medicina. Então, nós precisamos justamente atentar para isso e a ciência chegar mais à frente e compreender, né, que não é da existência atual, não é o nascimento simplesmente daquela criança gerado por um pai e por uma mãe, que ali está justamente o corpo. Aquele corpo foi preparado, trazido e algo que é bem aceitável é que todos eles têm vidas passadas, já con- contraíram conhecimentos, talentos, como também passaram por situações que provocou alguma coisa de errado em sua jornada. E com isso nós vamos ver que o perispírito tem aí a grande influência de moldar, né, o corpo físico daqueles que estão reencarnando no planeta Terra. Então é por aí que surge justamente a saúde equilibrada, como também surgem as doenças da criança que todos às vezes dizem assim, mas é um inocente, não é? Nunca fez nada, não é? E por aí não tinha que ter isso ou aquilo. Mas, no geral, nós sabemos que a ciência chegará um dia a compreender, né, esses detalhes que o Espiritismo vem explicando, como César Lombroso, como William Crookes, como Camilo Flammarion e tantos outros, eh, chegaram a comprovar justamente essa parte
da existência do espírito e do perispírito. Então, é por aí o caminho, e certamente a ciência vai chegar nesse ponto aí, admitindo que as consequências de um nascimento tortuoso ou talentoso não é simplesmente da geração do corpo pelo pai e pela mãe, né? Há uma vidas anteriores que deram o espírito e não ao corpo físico, porque não é o corpo físico que tem a capacidade, quem tem a capacidade é o espírito, né? Então nós vemos aí o caso bem interessante de eh, ter se procurado no cérebro de Einstein depois de morto, é, é, o que tinha dentro do cérebro dele que não tinha no cérebro dos outros por causa da sua capacidade intelectual, em que trouxe tantos benefícios na ciência para a humanidade. Então, é por aí que nós chegamos a este caminho. Então, vamos à frente, que estamos chegando justamente a esse encerramento, e eu quero encerrar para vocês, né, trazendo, finalizando com esse grande homem que foi Salomão Bros e que teve orgulho de ser escravo da doutrina espírita, né? Estou muito envergonhado e desgostoso por haver combatido a possibilidade dos fatos chamados espíritos. Os fatos existem e deles me orgulho de ser escravo. Seja Lombroso, que era esse positivista, cientista positivista, famoso por sua contribuição à medicina legal e ao direito penal. Está aí para vocês, mais ou menos, o conhecimento daquilo que chamamos de perispírito. E Deus vos abençoe, ilumine, dando muita paz, luz e felicidade a todos. Que assim seja. E aí.